Só um minutinho, tá, gente? Pronto, gente. Então, como eu falei anteriormente, vamos começar agora. Eu estou colocando essa aula para que ela fique gravada para os demais. Quando tiver alguma falha ou vocês não estiverem conseguindo me ouvir, aí vocês me avisam, tá certo? Ok? Então, como eu falei, eu vou me apresentar, né? Eu sou Ellen Henrique, professora da área da Educação Física Escolar do IEFS, para aqueles que estão fazendo disciplina comigo pela primeira vez, né? Não conheço todos vocês, mas eu acho que ao longo, né, desse período a gente vai buscando se conhecer. Quem nunca fez disciplina comigo, pode ligar o microfone aí, para que vocês possam falar. Eu não lembro de todos Professora, vocês. nunca fiz. Lucas, pronto, o Lucas nunca fez. Eu nunca Cláudio fiz, também. professora. Pronto. Felipe, tu já fez disciplina comigo? O Ítalo Iório já fez uma disciplina Felipe já, aqui. professora. Ele fez Já? currículo com a gente semestre passado. Yara também fez disciplina. A Gabriela, eu acho que fez a disciplina de introdução ao curso, né? Matheus também está dizendo que fez. Como? Quem falou que eu não ouvi? E eu, professora. Ah. Esquece isso aí. Oi? Que foi, Átila? Nada, não, tô dando Vitória carona. também. Ah. A Gabriela também já fez disciplina comigo. Então, né, essa disciplina, Educação Física Escolar, ela é uma disciplina que ela é uma disciplina do 7º período, né? E ela deveria ter uma carga horária prática no final, né? Mas como vocês podem perceber, o momento atual não vai permitir, então, basicamente, até o momento em que forem liberadas as aulas presenciais, nós vamos fazer as atividades remotas. Não teremos aula toda semana de forma remota. Em alguns momentos, vocês vão ter atividades assíncronas, tá? E é isso que eu vou começar a apresentar aqui para vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Vocês devem ter visto no SIGA, e eu coloquei uma apresentação exatamente dessa parte que eu vou apresentar agora para vocês. Já estão conseguindo visualizar? Alguém pode me informar se já conseguiram visualizar? No chat estão dizendo que sim. Pronto. Então, esse é o plano da disciplina remota, Educação Física no Ensino Fundamental e Médio, tá? Essa disciplina, ela tem 64 horas aulas. Quando a gente tem os encontros presenciais, nós temos, na verdade, 16 encontros, né? Mas, como eu falei para vocês, como nós estamos nesse período, né, com certeza o tempo vai ser bem menor. As aulas iniciaram hoje, aliás, ontem, né, dia 7/12, e nós vamos ter aula até o dia 10/4. Pelo cronograma que eu fiz, nós teríamos 13 encontros, tá? Mas desses 13 encontros, nem todas as aulas vão ser remotas, né? Até mesmo para que não fique tão cansativo, né, e tão desgastante para vocês e para mim também. Então, nós vamos ter, em alguns momentos, somente tarefas e atividades de leitura para que vocês possam realizar. Só parar aqui para que alguém quer entrar lá na sala. Sempre que alguém quiser entrar, eu vou ter que
Voltou a apresentar? Deu certo? Deu sim, professora. Vai me guiando aí. Deu sim. Assim, qual é a ementa dessa disciplina? Ou seja, o que é que a gente estuda nessa disciplina de educação física no ensino fundamental e médio? Então, a ementa dessa disciplina, ela consiste no seguinte: a educação física no ensino fundamental e médio como componente curricular, contribuição da educação física no processo de formação do aluno, o estudo das etnias do povo brasileiro e sua influência na educação física escolar, devido ao próprio aspecto legal de ter que incluir essa temática, né, no ensino, na educação escolar. Organização e implementação de experiências de aprendizagem voltadas para o ensino da educação física, desenvolvimento de proposições para o planejamento, gestão e avaliação da educação física nesses níveis de ensino, no ensino fundamental, séries iniciais e séries finais e ensino médio, tá? Destacando aí possibilidades inter e transdisciplinares. E a gente vai ver essa temática por meio de projetos, né? E as dimensões dos conteúdos da educação física no ensino fundamental e médio. As dimensões dos conteúdos, na época em que essa ementa foi proposta, elas estavam muito relacionadas às dimensões dos conteúdos propostos pelos parâmetros curriculares. Quem fez currículo semestre passado deve lembrar um pouquinho, porque a gente falou um pouquinho disso, a dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. No entanto, vou voltar para a tela. No entanto, com a aprovação da BNCC, houve uma ampliação de 3 para 8 dimensões do conhecimento, que são as dimensões dos conteúdos que a gente vai ver, então, também nessa disciplina, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre como vai estar a organização. Na unidade 1, né, e é claro que isso, gente, vai poder ser modificado, tem uma atividade que, inclusive, vocês vão poder propor, né, a partir do instrumental que está proposto como atividade dessa aula de hoje. Uma das atividades é para que vocês possam propor temas de interesse do coletivo. E aí eu sempre tento fazer a inclusão de alguns desses temas no desenvolvimento da disciplina, tá? Mas eu vou falar, de modo geral, o que nós podemos abordar na disciplina e mais os conteúdos que vocês vão propor. Na unidade 1, a gente faz uma introdução, apresentando os conceitos e os objetivos, e aí a gente vai estudar um texto que trata dos diferentes papéis que a educação física tem desenvolvido no contexto escolar, e a gente aborda um pouquinho sobre os objetivos, a relevância, as problemáticas e as potencialidades na educação física na escola. Esse conteúdo da unidade 1, que vai ser toda a aula 1, que são 2 semanas, nós estamos propondo 2 textos, que inclusive já estão postados nessa aula de hoje, tá? E eu vou falar desses 2 textos um pouquinho mais à frente. Eu vou apresentar primeiro todo o programa, e aí depois eu falo de cada um desses. Se vocês quiserem, pode ou pedir para falar, ou escrever no chat aí, que o Átila vai me ajudando, tá bom? Na unidade 2, a gente vai estudar um pouquinho sobre a educação física como componente de currículos educacionais formais, apresentando aí a legislação da educação física escolar, basicamente a Lei Diretriz e Bases da Educação Física, né, e quando vai falar um pouco de como é que as leis, elas estão organizadas para a inserção da educação física na escola. Então, todo o conteúdo da unidade 2, que vai ser exatamente a aula 2, que possivelmente vai ser depois do Natal, depois do recesso, tá? A unidade 3, conhecendo a educação física escolar, nós vamos estudar os parâmetros curriculares, a base nacional, vamos falar um pouquinho sobre como é que está a organização das propostas curriculares no Brasil, que temas que são propostos tanto para o ensino fundamental, séries iniciais e finais e ensino médio, para que vocês possam ter uma ideia de como, quando vocês estiverem na escola, como professores de educação física, como é que vocês vão organizar as aulas, como é que vocês podem propor os conteúdos. Nessa unidade também a gente faz uma relação entre o projeto político-pedagógico e a educação física escolar,
e a avaliação em educação física no ensino fundamental e ensino médio. A gente fala brevemente sobre a avaliação. A última unidade, a gente vai estudar especificamente a educação física no ensino fundamental e médio, IEJA. A gente estuda as abordagens pedagógicas da educação física, a educação física no ensino fundamental, do ensino fundamental ao ensino médio, e as relações com a educação, ou seja, como é que a educação física na escola contribui para os processos de educação, currículo e ensino, como processos de construção, organização e socialização do conhecimento. Então, a gente analisa efetivamente como é que a educação física está na escola, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. A unidade 5, que é a última unidade, nós vamos estudar as perspectivas e possibilidades. Está faltando um P aqui, o Átila até me avisou, mas aí eu mudei, mas não mudei no SIGA. Perspectivas e possibilidades pedagógicas para a educação física no ensino fundamental e médio. A gente estuda, basicamente, a gente tem aqui um vídeo que a gente sempre gosta de assistir, que eu Nunca Me Sonharam, que trata um pouco dessas relações do estudante do ensino médio com relação à educação de modo geral, e a gente, na disciplina, faz uma relação com a educação física. Os conteúdos para a educação física no ensino fundamental, médio e EJA, e as possibilidades e alternativas colaborativas para a ressignificação crítica e autocrítica da educação física escolar, e o planejamento participativo, que é um tema muito pertinente e atual, né, para a educação física escolar. Como é que vai ser o desenvolvimento da disciplina, né? Nós vamos ter basicamente 6 ações, tá? Vocês vão receber a cada semana uma agenda semanal, como essa que vocês receberam ontem. Às segundas-feiras ou na sexta-feira anterior, vocês já vão ter a agenda. Nessa agenda da semana, pode ser que ela traga proposições de fóruns, tarefas e atividades. Eu vou explicar a diferença entre tarefas e atividades, tá? Algumas tarefas são para nota, e as atividades, embora elas não tenham notas, elas vão sendo somadas ao longo do semestre para uma nota da disciplina, tá? Então, vocês têm que fazer tanto as tarefas quanto as atividades. Muitas vezes uma atividade é só fazer a leitura do texto, tá? E aí, durante a semana, eu posso solicitar que vocês entreguem um breve resumo, ou que simplesmente façam a leitura. Já a tarefa não, ela tem sempre uma ação que vocês vão ter que acessar o SIGA, postar uma atividade, tá? Como a de hoje. Hoje, embora seja uma atividade, vocês vão ter que postar essa atividade, porque vocês não têm como me entregar. Na sala de aula, eu faria e estaria esperando que vocês respondessem o instrumental e a análise da prática pedagógica, né? São duas atividades que eu faço no próprio momento da aula, mas nesse caso, como a gente está à distância, vocês vão fazer aí e vão me enviar, tá? E nós vamos ter os fóruns, que eu acho que eu já tenho um fórum aberto, eu vou já mostrar no SIGA, como é que vocês participam, que são questões onde você pode tanto só comentar a postagem, a resposta, a pergunta que está lá, como você também pode fazer comentários respondendo a alguns colegas, que às vezes eles podem também se colocar. As aulas síncronas, que a gente vai estar recebendo, vocês recebem o link pelo próprio SIGA, e agora com o grupo do WhatsApp, eu também mando no WhatsApp. Às vezes você pode não estar em casa, tá voltando para casa, e aí já quer começar a assistir a aula no caminho, então você já pode pegar do próprio celular. E as avaliações, né, nós vamos ter somente uma avaliação escrita, que vai ser via Google Formulários. Eu vou enviar, vocês vão ter o dia todo para fazer, né, um dia ou 2, e aí vão me enviar de volta o formulário preenchido, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí no chat. Essa aula de hoje, né? O que é que a gente vai ver nessa aula de hoje? Hoje a gente vai apenas se socializar, constituição desse grupo aprendente e socialização dos sentidos e significados dos papéis da educação física escolar. Nessa aula de hoje, vocês têm 2 instrumentais para responder. E a questão principal dessa aula de hoje é, afinal, qual é o papel da educação física na escola, tá? E aí eu vou dar uma paradinha aqui rapidamente para que vocês possam, aí no chat mesmo, pensar um pouquinho
E aí eu quero que cada um de vocês escreva brevemente qual é o papel da educação física na escola. Em 3, 4, poucas palavras. Cada um de vocês pode colocar. Oi. Tem uma dúvida aqui do Luiz Fernando. Tá. E ele está perguntando como será o envio das 2 primeiras atividades. Pronto, eu explico já. Eu vou só parar aqui para que vocês possam responder aí. Qual o papel da educação física na escola? De forma bem breve. Para cada um de vocês. Tendo em vista que vocês já passaram por muitas outras disciplinas e já têm uma compreensão de o que é que vocês, como futuros professores, podem informar, né, sobre isso. Acho que alguém levantou a mão, mas não está aparecendo para mim aqui. Geralmente era para aparecer. Eu não lembro quem foi. A Gabriela já respondeu. Quem foi que levantou a mão? Foi o Matheus? Foi? Foi eu, mas foi sem querer. Tá bom. Tá ok. Então, a Gabriela já respondeu que seria socializar, integrar e formar pessoas. Eu vou esperar todos responderem e aí depois a Victoria respondeu trazer conhecimento sobre o corpo e a saúde com seus saberes e áreas. Muito bem. E aí, enquanto vocês respondem, eu vou colocar uma outra perguntinha para a Gabriele. Gabriele, quando você fala que é o papel da educação física na escola, é socializar, integrar e formar pessoas, eu te pergunto, qual é, então, a diferença da disciplina de educação física para a de português, de matemática, de história, que essas disciplinas, elas também socializam, integram e formam pessoas. E aí eu queria que vocês pensassem assim, qual é a especificidade, né? O que é que a gente tem de diferente em relação a outras disciplinas também na escola? A vivências e descobertas, isso aí já está mais específico, né? Legal. A Lara, integrar conteúdos, engajamento e conhecimento quanto ao corpo, saúde, cultura, práticas esportivas. Muito bem. Que aí seria os elementos da cultura corporal, né? A Yara colocou que acreditava muito na educação física sendo um meio para um fim, mas mais do que isso, é mesmo sobre uma formação integral do indivíduo. Beleza. Tem mais? Matheus. Significar o entendimento do próprio corpo, entender o funcionamento do corpo, entender culturas através do movimento, muito bem. Educar, transformar corpo e mente para a vida. Perfeito, é o Ítalo que colocou. Vem pensando, não tem problema. Na sala de aula, nós também estaríamos esperando que vocês respondessem. Eu quero que vocês possam pensar um pouquinho e responder aí qual é o papel da educação física na escola. E o que é que nos diferencia de outras disciplinas. E eu tenho visto aqui que o que vocês estão colocando é basicamente né, as questões relacionadas ao corpo, relacionadas ao movimento, né, aos conhecimentos que envolvem a formação integral do aluno, o respeito à cultura corporal de movimento, as questões do esporte. Muito bem, estamos específicos. Matheus está dizendo que abarca as diversas inteligências, sendo difícil precisar os seus benefícios, dentre eles temos a corporeidade, saúde, esporte, formação do cidadão. Muito bem. Mais alguém? O ser humano e suas diversas áreas. Muito bem, o Luiz Fernando aí fez um texto bem interessante.
relacionou aí basicamente o que vários autores da área já apontam, né? Que diz respeito ao acesso aos elementos da cultura corporal de movimento, que é basicamente o que traz a BNCC, o que traz os parâmetros curriculares, tá? Então, começamos bem, né? Então, eu percebo que vocês, então, já têm alguma ideia e já trazem algumas concepções que nós vamos aprofundar aqui ao longo dessa disciplina, né? E aí eu vou voltar lá para onde a gente estava, que é exatamente falando da questão norteadora dessa aula de hoje, que seria qual o papel da educação física e qual o lugar da educação física na escola. Os objetivos dessa aula de hoje é apresentar a ementa, que eu apresentei no início dessa apresentação, que vocês vão ler depois de novo, até mesmo para responder as questões que vão estar propostas, identificar as principais questões, dilemas e dúvidas que vocês trazem sobre o ensino da educação física, nos níveis fundamental e médio. Esse objetivo, ele vai ser atendido a partir do instrumental que vocês vão responder. Eu vou já explicar como ele vai ser feito. Promover a contextualização da disciplina de educação física, que é isso que a gente está tentando, eu vou explicar como é que essa disciplina vai se desenvolver, e aprender e compreender um pouco as concepções iniciais que vocês trazem sobre o ensino da educação física e os diferentes papéis atribuídos à educação física na escola, como as principais questões de dilemas ou crenças que vocês possuem acerca da educação física escolar. E esse último objetivo, ele vai ser atendido com a atividade de análise da prática pedagógica, que vocês também, daqui a pouco, vão ver que eu vou apresentar. Tá? Então, o que é que nós vamos ter nessas próximas 2 semanas, né? Do dia 8 até o dia 22 de dezembro. Atividade 1 vai ser preencher o instrumental da aula 1, que está aqui, que eu vou já mostrar. Atividade 2, preencher o quadro da análise da prática pedagógica, eu vou mostrar exatamente agora esses 2 quadros. Aqui, vou abrir a aula 1. Tá vendo? Tá aparecendo o instrumental? Não, professora. Não, tá ainda Só na o mesma. slide. Só o slide ainda. Então, deixa eu parar essa apresentação e botar a outra, tá? Uma janela. Pronto, agora? Consegue? Carregando. Tá carregando? Pronto. Pronto, então, eu coloquei esse instrumental que vocês vão ter até segunda-feira, acho que eu coloquei até segunda, foi até dia 11, eu já a data. O ideal seria que vocês respondessem ainda hoje e me enviassem, tá? Aproveitar esse tempo, porque nossa aula é até 10 horas. Mas é claro que a gente não consegue aqui, eu vou parar para vocês responderem, para me entregar. Então, o ideal é que vocês procurem. Terminou aqui esse momento, que não vai ser tão longo, que vocês possam parar e responder, que era o que nós faríamos em sala de aula. Nós responderíamos e depois iríamos discutir, tá? Então, vocês vão colocar aqui o conceito, como é o que eu conceituo a educação física escolar, tá? E aí, vocês vão colocar aqui do lado quais as principais problemáticas que vocês conseguem identificar na educação física escolar, ok? Então, vocês vão colocar aí o conceito e quais as principais problemáticas que vocês percebem. Eu vou dar um exemplo. A educação física na escola não é valorizada porque só ensina esporte, 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 e as pessoas não dão valor a isso na escola, porque nem reconhecem a importância do esporte, é um, tá? Aí, na parte de trás, vocês vão colocar qual é a relevância da educação física, a importância da educação física na e para a escola, para o ensino fundamental e médio, então separa. Para o ensino fundamental, a importância dela é para isso, para o ensino médio, é para isso. E aí vocês vão descrever
entender quais são as potencialidades e possibilidades que a educação física tem na escola. Tá? Um exemplo, a educação física pode potencialmente contribuir para o acesso dos alunos a uma prática esportiva fora do contexto escolar, né? Ou seja, faz com que as pessoas possam ter acesso e aprender a jogar para que possam se socializar fora do mundo escolar. Tá? Então, é um exemplo. Uma outra potencialidade, a educação física contribui para que os alunos possam conhecer sobre as dimensões da saúde e, portanto, possam tentar administrar, né, a sua saúde, né, voltada para a questão da atividade física, do exercício físico e por aí vai. Então, são exemplos. Tá? Eu quero que vocês coloquem aí, primeiro, quais são os problemas que ela enfrenta e depois quais são as possibilidades que ela tem. Então, tem esses dois quadros aí. O Átila me sugeriu para eu colocar em Word, então eu coloquei o documento em Word, porque vocês podem responder no próprio documento do Word, que já está no SIGA. Então, terminou a aula aqui, baixa lá o documento e já responde, não deixa para depois, porque aí vocês vão esquecer, e aí o que é que eu quero? A partir de tudo que vocês responderem, eu vou compilar esses dados e dar um retorno para vocês sobre como é que a turma conceitua a educação física escolar e qual os dilemas que vocês, né, entendem que ela passa, qual é a contribuição dela para a escola e quais as potencialidades e possibilidades. Tem alguma dúvida dessa primeira atividade? Dúvida quanto a essa primeira atividade? As atividades são individuais, Victória. Todas as atividades de hoje são individuais, tá? Eu é que depois vou distribuir, a partir das respostas de vocês, grupos ou duplas, para que vocês possam tentar, durante a semana, dialogar. Deixa eu só relembrar aqui a data que eu coloquei para vocês responderem. Pronto. É de hoje até o dia 14, tá? Mas, se possível, já enviem antes, já podem enviar antes. Eu acho que eu não sei se eu abri já a atividade lá no SIGA, mas eu já vou abrir para que vocês possam postar. Tá bom? Então, de hoje até o dia 14. Mas, se possível, envia logo. Essa é a primeira atividade, esse instrumental. A outra atividade também é um outro instrumental. Vou voltar para cá. Parar aqui a apresentação. Eu vou abrir o outro instrumental para explicar também para vocês, que é a atividade para análise da prática pedagógica. Aí eu vou aqui e vou apresentar. Pronto, essa é a atividade 2. Conseguiram já visualizar? Já está visível? Sim, professora. Pronto. Então, aqui, essa atividade também é individual. Todas as duas vocês vão responder. Podem enviar no arquivo único, tá? Para o SIGA, que eu vou colocar lá para que vocês possam enviar no arquivo único, ou podem enviar separado, fica a critério de vocês. Acho que é melhor enviar um arquivo só, porque até facilita para mim quando eu for baixar todos. Então, aqui vocês têm algumas perguntas sobre a educação física. Não precisa pesquisar. Toda essa tarefa vai ser baseada naquilo que vocês conhecem já, e não de procurar pesquisar, copiar o que está no livro. Eu quero que vocês falem o que vocês conhecem sobre, tá? Sem ser um conhecimento científico ou sistematizado. É a partir daquilo que vocês já observam e que já aprenderam ao longo do curso, tá? Então, assim, qual é o principal objetivo da educação física na escola? Ou seja, o que é que vocês, futuros professores, devem realmente aprender, ou seja, o que é que os alunos devem realmente aprender nas aulas de educação física, no ensino médio e no ensino fundamental? Ou seja, o que é que eu, como professor, espero que os meus alunos aprendam na aula?
E aí, quais os conteúdos que eu devo privilegiar nas aulas de educação física? Qual a abordagem metodológica? Ou seja, como as aulas devem ser conduzidas? Como é que eu imagino que as aulas devem ser conduzidas? Então, cada um de vocês deve pensar alguma coisa. Eu acho que o professor deve começar a aula fazendo isso, depois ele pode fazer isso, deve propor jogos, brincadeiras, lutas, né, por meio de pequenos jogos, né, de atividades competitivas. Então, vocês podem aí pensar em como é que vocês imaginam que deva ser as aulas de educação física. Ou seja, quais princípios pedagógicos o professor deve privilegiar? Eu vou dar um exemplo aqui. O que é um princípio pedagógico? Um princípio pedagógico são elementos que o professor vai utilizar para, durante o seu processo de ensino, estabelecer essa relação com os alunos. Um exemplo disso, as minhas aulas devem primar pela ludicidade, ou seja, é importante que ao ensinar eu privilegie o aspecto lúdico, porque por meio da ludicidade a gente aprende mais, né? Um outro princípio pedagógico, eu quero que todos os meus alunos sejam incluídos na aula. Então, um outro princípio é a inclusão desses alunos na aula. Então, vocês vão aí estabelecer alguns princípios pedagógicos, ou seja, quais são aqueles elementos fundamentais, indispensáveis, para que as relações elas possam se estabelecer na aula. E a última pergunta é, como você considera que a relação professor-aluno deve acontecer nas aulas? É o professor que manda e o aluno obedece? Não, deve ser uma relação dialógica, deve ser uma relação compartilhada, ok? E aí, na parte seguinte, vocês vão relatar a experiência de vocês com a educação física escolar. Ou seja, vocês vão escolher alguma experiência que vocês tiveram, ou como aluno, ou como professor, ou no estágio, e vocês vão descrever rapidamente como é que vocês vivenciaram essa experiência. E depois, vocês vão colocar 2 ou 3 temas, que você gostaria de aprofundar e que você acha que vai te auxiliar a pensar e a ensinar melhor a educação física na escola. Então, são essas tarefas, são essas 2 tarefas. A primeira, responder aquele instrumental sobre a relevância da educação física, sobre os principais problemas que ela enfrenta, e aí o conceito da educação física e as potencialidades e as possibilidades dela. Tá? Então, vocês vão responder aquele primeiro instrumental e, em seguida, esse outro instrumental. O ideal, terminou essa aula aqui, terminou esse momento, que é como se vocês estivessem lá ainda no IEFS, que vocês estariam na sala respondendo isso, e aí envia ou ainda hoje, ou no máximo até sexta, segunda, porque aí eu tenho um tempo para eu compilar esses dados antes da aula seguinte. Vou falar para... Nenhum dos 2 precisa pesquisar. Todos os 2 vocês vão fazer a partir dos conhecimentos de vocês. Não precisa ser nada sistematizado, muito aprofundado. São conhecimentos, é como se fosse uma anamnese, são os conhecimentos que vocês têm. Né? Quando você vai no médico e pergunta, o que você está sentindo? Aí você vai dizer, eu sinto isso, isso. Ou seja, é uma anamnese, é como se eu estivesse querendo conhecer o que vocês sabem sobre esse tema. Tá? Por isso que precisa ser algo elaborado a partir de autores. Então, essa é as 2 primeiras atividades que vocês vão fazer para essa primeira semana, de hoje até segunda-feira. Ao longo da disciplina, vocês vão fazer várias atividades, e eu vou contabilizando, né, o desenvolvimento de vocês, desde hoje até o final da disciplina. A gente tem na metade do semestre, vocês recebem a primeira nota relacionada a todas essas atividades que vocês vêm fazendo. Então, é importante, por isso que eu falo, não deixar para depois, porque essas atividades vão ser muito importantes para a nota de vocês, tá? A semana, aí ainda nessa semana, vocês têm aí o fórum, né, onde vocês vão falar um pouquinho sobre as expectativas.
vão fazer a leitura da ementa, que vocês já leram. Essa temática que está aí, como vocês já vão entregar lá na folha, não precisa escrever lá, porque, na verdade, eu coloquei aí, principalmente para aquelas pessoas que vão faltar a aula de hoje, né? Então, não precisa colocar a temática aqui, basta que vocês possam falar um pouquinho sobre a expectativa da disciplina, até para eu conhecer um pouco mais vocês, tá? Mas se você já descreveu a temática no Instrumental 2, depois que você fez a descrição da sua aula, não precisa repetir aqui, não. Eu já vou pegar de lá. Aí, nessa semana, vocês têm 2 textos para ler para a próxima semana. São um texto bem pequeno, que é Educação Física, Dilemas e Práticas, né? O texto 1, Dilemas da Educação Física no Cotidiano. Ele já está postado aí no Siga para vocês, tá? E o texto 2, são diferentes concepções sobre o papel da educação física na escola. Esse a gente vai trabalhar na próxima aula, a gente vai conversar sobre ele, é um texto bem bacana, é um texto da Surada Arido, e ele também já está postado lá no SIC. Eu sugiro que vocês comecem por ele, tá? Que ele tem uma visão mais geral sobre os diferentes papéis que a educação física veio assumindo aí na escola, né, numa vertente mais esportivista, em algum momento, numa vertente mais crítica, numa outra vertente, numa concepção mais higienista, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa inserção da educação física na escola e os diferentes papéis que ela vem sendo atribuído para ela. E aí vocês têm um texto complementar que vai falar sobre os desafios e os obstáculos para a implementação do currículo, a percepção dos professores. Esse texto é um texto para que vocês possam conhecer um pouco sobre a realidade das dificuldades que o professor passa na escola. Não é obrigatório, é um texto complementar, né? É um texto que foi apresentado no congresso que eu participei, no ENDIP, com os 2 orientandos, meus orientandos, um do mestrado e o outro do doutorado, e eles fizeram essa pesquisa, né, sobre os desafios e os obstáculos que os professores enfrentam para a implementação do currículo na escola. Esse artigo é de 2018, é um artigo também não muito longo, que trata um pouco dessas problemáticas, que vai aí, de certo modo, depois subsidiar vocês com essas questões que eu estou pedindo aí no instrumental. Na verdade, elas servem para aprofundar. E aí eu vou dar algumas dicas hoje, né? Então, o que é importante? Toda semana, verificar a agenda, não deixar para depois, ou pelo menos, se a aula é 18h30, chegar um pouquinho antes, deixa esse intervalo de 18 a 18h30. Deixa eu botar aqui a Amanda, que tem uma pessoa querendo entrar. Deixa esse intervalo de 18 a 18h30 para que você possa já pegar a agenda, né, dar uma conferida, se você é muito ocupado e não teve tempo de antes, para que quando você entre na aula, tenha mais ou menos ideia do que vai acontecer. Realizar as tarefas, porque elas são fundamentais para a sua nota, né, todas as atividades e tarefas, elas são, como é que a gente chama? Elas vão se somando uma à outra, são progressivas, e também ficar atento aos prazos, né? Então, é muito comum, toda semana, quando faltam 1, 2 dias para entregar, e manda mensagem, professora, porque não deu tempo de fazer isso. Então, fica atento aos prazos. Já estou falando que esses 2 instrumentais, vocês facilmente conseguem resolver eles ainda hoje, se vocês terminarem aqui, e aí vai logo para lá e tenta preencher. Quem não está com computador e está só com o celular, o que é que você faz? Você pode fazer no próprio caderno, fotografa e me envia, não tem problema, tá? Pode mandar foto também, mas o importante é não deixar de entregar, tá? Próximo. E aí, aqui é um poemazinho para terminar, né, essa apresentação. Sônia, seja o que você quer Professora, ser. Oi. poema exibido. Oi? Você vai só ler ou vai exibir ele na tela? Não tá na tela, não é? Apresentar. Absurdo. Estava aqui. Então, vocês não chegaram a ver essa parte aqui também não, né? Dicas e sugestões? Ver também não. Verificar a agenda. Realizar as tarefas.
ficar atento aos prazos. Eu acho que eu estava apresentando e não estava... Esse aqui tá, esse artigo. Vocês viram esse? Eu falei do texto complementar. Viram, Átila? Hello? Ok. Ok, pronto. E aí o último, só para a gente finalizar, um poeminha que eu coloquei para vocês. Sonhe, seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. É um poeminha para a gente, de certo modo, adoçar um pouco, né, esse momento dessa pandemia, para que a gente também possa, né, estar com a cabeça um pouco mais tranquila, né. Eu sei que não é um momento fácil, muitos de vocês também devem estar passando por dificuldades, né, não só por conta do distanciamento, mas às vezes por conta de acesso mesmo, a internet de qualidade que a gente não tem, né, a dificuldade de um equipamento bom para fazer o acesso, e às vezes até mesmo a disposição, né, para estudar sozinho, que não é uma tarefa fácil, né. Bom seria se nós estivéssemos na sala, trabalhando em duplas, em trios, um ajudando o outro, dialogando sobre esses instrumentais que vocês vão ter que fazer sozinhos nessa aula de hoje, né? E ao mesmo tempo, essa aula, em que só eu fico falando aqui, acaba sendo uma aula muito cansativa, para mim e para vocês também, né? E aí eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Estou tentando fazer os slides o mais autoexplicativo possível, estou mudando, tentando deixar eles mais enxutos para que vocês possam saber qual é a tarefa, saber qual é o texto. Então, além da apresentação, tem o artigo, tem o material em PDF, para que vocês possam se guiar e saber o que é para ser feito. É importante, eu volto a dizer, não acumular as tarefas. Semana que vem já tem outra atividade para fazer, já tem outras leituras. Então, a leitura do texto é importante. Mesmo que vocês não possam ler o texto todo, façam uma leitura transversal, né? Tentem fazer uma leitura, pelo menos, para entender em linhas gerais, porque aí na terça-feira a gente explica um pouquinho do que vai estar no texto. Não dá para a gente explicar tudo, mas a gente já vai abordar uma boa parte do que vai estar lá, né? O texto, ele vai apresentar um pouco sobre a trajetória de como a educação física foi inserida na escola e como ela foi se modificando, passando desde uma vertente mais higienista, voltada para as questões da saúde, indo para uma dimensão do âmbito do esporte, na década de 80, começando a se inserir com os referenciais mais críticos e com as perspectivas mais críticas, incluindo aí a dimensão cultural, que até então não estava presente na educação física, e vai falar um pouquinho sobre como é que essas novas possibilidades de relação da educação física com a cultura, ela vai impactar na educação física até a sua transformação no contexto escolar. Que, se vocês me perguntarem se mudou muita coisa, a gente vai dizer que, na prática, talvez não tenha mudado tanta coisa, né? Mas eu acho que, assim, em relação aos conhecimentos que o professor já vem adquirindo, aos conteúdos que hoje são desenvolvidos, já houve um grande avanço, mas há muito ainda por ser feito, né? A gente ainda está longe de ter uma educação física de qualidade na escola. E aí, a aula essa temática de hoje, em que ela fala, ao mesmo tempo, sobre qual é a importância da educação física na escola, mas também coloca vocês para pensar sobre os limites e as possibilidades que a gente tem. É uma escola que não tem um espaço físico adequado, que não tem um material adequado,
onde os alunos não são adequados para, primeiramente, conhecer o seu próprio corpo e trabalhar com as questões do corpo, né, onde ainda é envolvido por muitas questões e muitos tabus relacionados à própria prática da educação física, que é vista muito estigmatizada numa relação com o esporte. A maioria, né, dos nossos pais, por exemplo, eles conhecem, quando a gente fala educação física, a primeira coisa que vem em mente é correr ao redor da quadra, é fazer polichinelo, é fazer apoio de frente, é jogar um esporte. As pessoas não têm a dimensão, né, dos outros conhecimentos, como as práticas corporais de aventura, como as lutas, como a própria ginástica, né, a ginástica acrobática, por exemplo, que pode estar nas aulas de educação física, como a ginástica geral, né, ou jogos que não estão tão presentes no nosso cotidiano, como a peteca, que também é uma prática que pode estar na aula de educação física, como as lutas, né, a capoeira, ou os elementos básicos das lutas, como o judô. Então, são temáticas que talvez, assim, muitos professores, eles já compreendem, mas ainda há limites que são impostos para que isso chegue, de certo modo, na prática, no dia a dia da escola, na relação com os alunos, né? Então, a gente já avançou muito, mas ainda temos muito a aprender, temos muito a transformar na educação física escolar, e, de certo modo, isso vem, né, sendo feito e vai ser feito por vocês, que vão se formar daqui a pouco, né, daqui a 2 semestres, basicamente, e vão iniciar esse processo de ensinar outros conteúdos além do esporte, que é o que ainda, de certo modo, prevalece aí na escola, tá? Não estou dizendo que a gente não pode ensinar o esporte, eu acho que a gente tem que ensinar o esporte, mas ensinar os outros conteúdos tão bem como a gente já ensina o esporte, tá? É nesse sentido. Perguntas? Dúvidas sobre o que está postado no SIGA, se está bem visível, se está ok? Professora, eles queriam só que inserisse o texto complementar lá, o texto do INDIP. Não está não? Tá, não. A Vixe, só da Soraya e o do Brás. pronto, pois eu vou inserir, tá? Eu vou inserir, aí na próxima aula, não tem atividade em relação ao texto, vocês apenas vão ler, marquem os tópicos principais, se quiser apontar 1 ou 2 perguntas sobre o texto, aí a gente aborda aqui na próxima aula, certo? A gente vai conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas do texto, eu vou fazer uma apresentação bem breve sobre os tópicos do texto, os tópicos principais, e aí vocês também vão trazer as perguntas de vocês, e eu vou tentar, se vocês me enviarem até segunda, fazer uma compilação dos dados e apresentar esses dados para vocês, dos instrumentais, tanto do instrumental 1 quanto do instrumental 2, que vocês vão responder. O fórum fica aberto até dia 14 também, para vocês falarem das expectativas e dos temas, tá? Ok? Pois é isto que nós tínhamos para hoje, né? Terminado aqui, ó, são 19h30, foi 1 hora de aula, então vocês podem destinar a próxima hora para que vocês possam responder os 2 instrumentais e fazer a devolutiva deles. Assim que terminar aqui, já vou abrir lá no SIGA o espaço para que vocês possam, o link para que vocês possam inserir a atividade, tá? Atividade 1, que é o instrumental, e a outra, vocês podem fazer num arquivo só. Vocês podem copiar as 2 páginas, porque os 2 estão no Word, e vocês podem colocar em um arquivo único, ok? Átila, você pegou o nome de todos? Peguei, Pegou? professora. Pronto. Pois então, gente, é isso. Agradecer a vocês, que a gente tenha um bom semestre. Antes do Natal, nós só vamos ter são 3 aulas, a aula de hoje, a próxima aula. A aula seguinte não vai ter, porque já é a véspera de Natal, e eu já deixo só a atividade para que vocês possam realizar. E aí depois a gente só volta em janeiro, acho que é dia 14 de janeiro, tá bom?
Então, vamos tentar aí, né, fazer com que nós possamos nos comprometer com as leituras dos textos, com a realização das tarefas. Eu sei que vocês têm muitas outras atividades, né, mas é importante que destinem um tempo para cada uma dessas disciplinas. Como hoje sobrou um tempinho a mais, eu sei que alguns de vocês estão cansados, que querem fazer alguma outra coisa, mas tenta responder aí a atividade, tá bom? Obrigada, boa noite e até a próxima terça. Tchau, tchau, para cada um e cada uma de vocês. Boa semana. Só fica só um pouquinho para a gente fechar umas coisas, só um minutinho. Quando todos eles saírem, eu vou parar de gravar. Parar a gravação, para depois já colocar o link lá.